quando eu comecei a compor essas composições começaram a nascer, eu falei assim, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou explodindo. E aí o Senhor me lembrou de um texto, João 7. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então eu acredito que por meio desse relacionamento com o Senhor, por meio da palavra, a habilidade que Deus me deu é a música, é a maneira como eu jorro, como eu expresso isso. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vocari Podcast aqui da Jucum CCL. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é uma das nossas obreiras aqui da base. Mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Estamos aqui com a Larissa Assis. Oi gente, muito prazer. Eu sou mineira, mas eu vivo aqui na base, sou obreira aqui desde 2021, quando eu fiz a minha ETED. E eu tenho o prazer de servir na área do louvor e da adoração. Então, como a Lari falou, o nosso podcast hoje é sobre louvor e adoração. E eu queria perguntar primeiro, Lari, na verdade, pedir para você se apresentar pra gente, contar pra gente como que o Senhor te chamou para missões, como que foi esse início da sua jornada. Você sabe que recentemente eu tive uma história muito legal, eu acho que fecha esse testemunho, porque desde criança a minha tia era secretária de missões na igreja. Então, a Igreja Convenção Batista sempre mandava vídeos e aí eu ia para casa dela e amava assistir. Então, eu sempre via isso apaixonada. Nossa, que legal, pregando em outro idioma, no meio de outros povos. E eu me lembro claramente desse vídeo de missionários em Cuba. E aí eu lembro da criança falando pão com doce, que estava dando e tal. E aí eu tive uma experiência ano passado aqui no Baluarte, né, que a gente se reveza para fazer o lanche. E aí eu, assim, sem pretensão nenhuma, acabei levando pão e doce de leite. Na hora que eu fatiei os pães, eu tô passando doce de leite, sabe aquele, parece que você vê um filme assim? Passou um filme na cabeça e Deus falou, hoje você é a missionária que dá o pão com doce para as crianças. Uau. Então, assim, desde a minha infância eu sempre amei, né, a missão, sempre tive esse contato pela minha igreja, né, sempre comunicar sobre isso. Com o passar dos anos eu fui participando dos congressos e eu ia lá na frente, igual todo mundo, chorando, ai Senhor, eis-me aqui, até que finalmente, depois de muitos anos, eu tive que fazer a minha faculdade, meu pai queria que eu tivesse minha formação, depois eu fiz um seminário, e aí finalmente parecia que Deus estava gritando assim, chegou a hora, sai da sua cidade de Tabirinha. E aí eu me inscrevi na ETED e já vim, eu falo, já queimei as carroças, vendi os instrumentos, já dei minhas roupas, dei tudo e já vim com esse objetivo de permanecer em missões. Então foi muito assim. Foi uma obediência bem radical, então. Comigo eu acho que tinha que ser assim, né? Para quem me conhece, sabe? E que ano que foi a sua ETED? Então, foi em 2021, pós-pandemia. Na verdade, a minha ETED foi bem atípica, porque ela começou em outubro. Então, a gente passou a virada de ano indo para a Tailândia, meu prático, no avião. Mas foi, assim, um tempo muito precioso de Deus. Um tempo que, assim, aos olhos humanos, era, assim, inviável. Mas Deus falou comigo de uma maneira muito clara. Eu lembro que tinha uma palavra que eu falei, Senhor, me dá uma palavra e tem uma profecia que o Senhor pede para o profeta furar um muro na parede e passar com a mala, tipo assim, com a bagagem, né? Não é mala naquela época, nas costas e atravessar. E o Senhor fala assim, muitos dirão que eu não vou cumprir isso nesse tempo, mas eis que eu te digo que é agora e eu vou fazer. Eu falei, tá, então vai ser agora na pandemia. E eu vim, né? Com a graça de Deus. Nossa, que demais. Foi muito bom. E em relação à adoração e louvor, como que começou assim isso na sua vida? Você começou de pequena? Como que foi? Desde pequena, eu sou sempre. Mas desde sempre. Uma coisa que eu tenho percebido é que por mais que Deus faz assim, coisas maravilhosas, profundas e grandiosas na nossa vida aqui na missão, mas Deus ele constrói isso no decorrer da nossa vida. Então, assim, eu realmente creio que o Senhor, ele colocou esse dom em mim por escolha dele mesmo, né? Então, eu era criança, meu pai era líder de louvor na igreja, eu tenho vários familiares, né, que têm aptidão musical, mas eu ficava batucando assim no banco. Né? Como toda criança fica assim, batucando algumas que a gente tem aqui na base, né?
E aí eu ficava batucando no banco e sonhando por poder tocar. Até que eu sentei na bateria, foi meu primeiro instrumento. Eu faço a piada que primeiro eu fui baterista, depois eu virei musicista, né? Mas eu fui, sentei na bateria e toquei. Então eu sempre tive esse contato. Eu acredito que isso foi instrumento de Deus. Hoje eu percebo isso. A criança, ela precisa ter um senso de pertencimento na igreja. Ela precisa entender que ela vai lá não só por causa dos pais, mas porque ela precisa ir porque ela quer o Senhor, porque ela serve o Senhor. Então, toda essa construção, e eu acredito que Deus fez isso comigo. Então, desde nova, já tinha minha bandinha na igreja, já cantava no conjuntinho arco-íris, fui aprendendo, né, vários instrumentos. Na minha adolescência, já dava aula de música. E aí já comecei a compor no meu período da faculdade. Foi o tempo assim onde eu desenvolvi o meu relacionamento com Deus e a maneira como eu fui perdendo a timidez para ser transparente, né, com Deus, de ser assim, de abrir mesmo o meu coração. Eu vi que Deus utilizou esse lugar de louvor e adoração. Quando eu pegava o meu violão, eu meditava na palavra e eu cantava, chorava, orava. E eu posso dizer que foi nesse período que eu tive a minha convicção de fé, sabe? Então, foi muito precioso para mim. Então, isso da adoração foi algo natural, assim, pra ti? Tipo, nunca teve um momento que tu parou e pensou, acho que esse Não. Foi desenvolvendo naturalmente, assim. Pelo contrário, é muito curioso, assim, na minha história, porque eu sempre tive, como eu sempre toquei muita coisa, e querendo ou não, né, eu sou uma pessoa assim, pra frente, pá. Então, assim, eu sempre ficava com medo das pessoas, assim, observarem e achar que eu estava fazendo isso para aparecer, porque às vezes as pessoas achavam que era. Mas é porque eu amo mesmo, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada. Então, durante muito tempo eu tinha vergonha, as pessoas falavam, quantos instrumentos você toca? Eu não falava, mas teve uma vez que Deus me deu uma palavra, eu estava, foi em Muriaé, eu estava lá chorando, ajoelhada, e muitas vezes eu falava assim, por que eu sou assim, sabe? Exatamente por essas palavras de fora, e aí eu não conseguia entender nem aceitar a minha identidade. E aí eu lembro que eu estava lá ajoelhada, adorando ao Senhor, chorando, e aí uma pessoa veio e falou comigo e falou assim, muitas vezes você se pergunta por que você tem os dons que você tem, mas Deus mandou te dizer que Ele te deu porque Ele quis. Isso foi tão legal porque eu tirei essa responsabilidade dos meus ombros. Sim. E eu entendi que quem eu sou e tudo que eu faço veio de um plano de Deus para mim, que estava acima de mim. Então, isso tornou-se muito mais leve. E aí eu comecei a fluir com mais liberdade nos dons, no talento, ministrando, ensinando, sabe? Isso foi muito importante na minha história. E eu fui respondendo a isso. Então, eu comecei a participar de congressos, ler livros, meditar, me aperfeiçoar no instrumento, querendo ou não, o fato de ensinar por muitos anos, criando um método, convivendo, ensinando, sendo essa ponte, né, para que a criança e o adolescente possa se inserir no grupo de louvor, que é um desafio hoje. É muito difícil hoje você ver uma criança e um adolescente fazendo parte da equipe de louvor da igreja. Por quê? Porque nós não temos paciência, a gente não quer fazer essa ponte. Então, tudo isso eu vi o propósito de Deus na minha vida, na minha identidade, naquilo que Ele colocou para mim. E é isso que eu vivo até hoje, desde a minha infância, e tudo faz sentido por aquilo que Deus construiu no decorrer da minha história. E uma das coisas que eu admiro muito em ti é porque você não só faz, assim, as coisas, né? Mas dá de ver que você faz, assim, com alegria e com amor, né? E eu tava ouvindo um podcast também que falava sobre adoração e sobre como o Senhor deseja a nossa afeição, né? E daí, na hora, eu pensei que você faz com afeição, né? Você entrega, você se deleita no Senhor, né? Então, isso fala muito sobre a diferença entre adoração e louvor, né? Eu já vi muitas aulas sobre isso, mas agora eu queria que você falasse, assim, um pouquinho aqui pra gente. Qual é essa diferença, assim, né? De acordo, assim, com toda a sua história, com tudo que você aprendeu do Senhor. Então, é muito legal porque, assim, se tem uma tecla que eu bato nas minhas aulas, é sobre a necessidade
de nós buscarmos definições das coisas de Deus na palavra de Deus. Então, isso muda tudo. Então, o que eu tenho aprendido, né, por outras pessoas, né, que são referência para mim e por meio de estudos na palavra de Deus, é que as duas coisas elas se conectam, mas não são a mesma coisa. Então, toda palavra, quando eu fiz um estudo, né, da análise de Salmos, que tem vários louvai a Deus, o que a gente percebe é que as traduções dessas palavras remetem a algo que é feito de maneira física, uma expressão física. Então, louvar é você utilizar o seu corpo para expressar a sua adoração, o valor de Deus para você. Então, né, eu vou tocar o meu instrumento, eu vou cantar, eu vou bater palma, eu vou ajoelhar, vou levantar as minhas mãos, né, se é worshiper ou não, né, eu não sei como você vai utilizar o seu corpo, mas o que eu falo muito é sobre esse entendimento. É muito triste quando você está numa igreja e você vê uma apatia diante da glória de Deus. Então, toda referência bíblica onde uma pessoa contemplava quem Deus é, o corpo mudava, a posição mudava, essas pessoas se dobravam diante de Deus. Então, o louvor é isso. É o que nós fazemos por meio da música, tem gente que dança, mas você se expressa para você demonstrar o quanto Deus é valoroso, o quanto Ele é precioso para você. Já a adoração, essa palavra ela não está associada à música, né? E aí existem algumas traduções, mas a que eu mais gosto de utilizar do Novo Testamento, o proskuneu, que é uma postura. E essa postura, ela não é só física, mas eu falo que ela é uma postura do nosso coração, quando a gente, finalmente, o Espírito Santo, ele traz para nós a consciência de quem Deus é, e com toda a nossa vida, em tudo que a gente faz, a gente se sujeita, não no sentido de uma obediência que você não tem escolha, mas você fala assim, poxa, eu vou gravar esse podcast hoje, como que eu posso agradar o coração de Deus? Conversando com você. Como que eu posso levantar, tipo assim, para que as pessoas notem nesse podcast, que elas saiam admirando mais ainda a Deus em tudo aquilo que eu vou compartilhar, em tudo aquilo que eu vou testemunhar. Então é quando o seu coração se dobra em amor diante de quem Deus é e em toda circunstância. Então havia pessoas na Bíblia que cuidavam, né, que ajudavam pessoas e o Senhor se agradava disso e recebia disso como uma adoração. Havia pessoas que estavam passando por necessidade, né, a Maria e Marta, que quando elas finalmente veem Jesus, elas se dobram diante do Senhor e o adoram, reconhecendo quem Ele é. Então, isso eu acho isso uma das coisas mais preciosas, porque a adoração ela não é um momento de liturgia de um culto. Né? Aqui na Jocum nós temos o valor 4, né, que é a adoração e a intercessão como nosso estilo de vida. Então eu estou diante, nossa, como que isso está totalmente ligado com a revelação de quem Deus é, né? Existem alguns autores que falam que a adoração é uma resposta que nós damos com a nossa vida diante da revelação de quem Deus é. Então, hoje de manhã, eu meditei. E Deus, assim, falou coisas preciosas no meu coração. E eu vi aspectos do caráter de Deus. O que isso vai afetar na minha vida? Né? Eu estava ontem voltando, dirigindo o carro, ouvindo Tiago, eu estou lendo a Bíblia ouvindo. E estava falando, mostrem a fé de vocês por meio das obras, das suas atitudes. Então, a adoração é como eu vou honrar a Deus, agradar o coração de Deus em tudo que eu faço. E isso eu estou para te dizer que é uma das coisas mais importantes para a gente saber no nosso relacionamento com Deus. E eu quero levar isso e eu agradeço, né? Esse podcast é uma oportunidade de poder compartilhar isso para todas as pessoas. Nós estamos diante de Deus. O Senhor está aqui. Como que eu vou honrar Ele?
nas minhas palavras, né? Eu tô lendo o livro Discipulado Começa com Contemplação, e eu tô, tipo, nas primeiras páginas, e eu já tô, meu Deus do céu, é muito bom. E bem no iniciozinho ele já fala, né, que a fascinação, ela própria produz transformação, né? Sim. Não precisa ser algo que é, tipo, que é estimulado a ser feita a transformação, mas contemplando o caráter de Cristo, nós já somos transformados, né? Justamente por quem Ele é. Isso é uma adoração, né? A gente ser transformado por quem Deus é, né? Esse livro, ele fala, né, sobre a manifestação de Deus no Sinai, o povo morrendo de medo, trovão, aquela coisa... Ô, Dó, tô te dando um spoiler, e para as pessoas lá também. Mas ele fala, aí Deus falou assim, Moisés, fala para o povo não ficar com medo, porque eu estou manifestando a minha presença para que eles me temam e não pequem. Então, o povo saber que estava diante de Deus mudava a postura deles. Opa, Deus está aqui, sabe? E isso é o princípio do temor do Senhor, né? As pessoas não estão vendo, mas eu estou diante de Deus, que é santo, que é glorioso. Isso tem que mudar tudo quem eu sou. O propósito é que isso não seja performático, comportamental, né? Hoje a gente percebe que a fé, a religião, o cristianismo, ele está sendo avaliado de maneira geral só a nível comportamental, mas não. Qual a minha motivação fazendo isso para Deus? Eu estou diante de Deus, Senhor, alinha meu coração, sonda meu coração, Pai, para que eu faça isso para te alegrar, para a sua glória. Então isso muda tudo e precisa mudar de dentro para fora. Sim. E como que é, você já teve em várias nações e sempre que você está em algum lugar diferente, você carrega contigo isso de louvor e adoração, né? E como que é quando você está em alguma nação que tem um idioma diferente, isso da adoração? Como que funciona? Desde o meu prático, porque assim, né, você faz isso a vida inteira. Aí de repente, eu tava na guitarra e a minha manutenção no meu prático era dar aula de música. Que legal! Né? Então eu sempre dei aula de música na minha vida, então a minha manutenção era isso, né? Tinha, acho que eu lembro até hoje, a Sprite no Sprite, porque eles dão nomes, né, assim, mais fáceis de falar pra gente. E aí, baixo, teclado e bateria. Eu ficava lá horas com as meninas ensaiando e aí a gente tocou junto no culto. Que legal. Eu tô tocando guitarra aqui e aí, assim, eu tô ouvindo um idioma, falando uma entonação, formando frases que não fazem sentido nenhum para mim, mas de músicas que eu canto no meu idioma. Então, assim, isso para mim já é legal. Eu tô tocando, eu tô assim, Deus, eu tô tocando no louvor na Tailândia. Então, assim, nesse aspecto, né? Sim. Pode parecer bobo, mas assim, foi algo que me alegrou muito no Senhor. É muito legal, existe uma área que chama a etnodoxologia, que é a adoração dos povos. É você ver particularidades da cultura daquele povo que Deus colocou com o propósito do nome dele ser glorificado. Então, eu estava conversando agora, né, com a Thaís aqui, ela falando sobre o povo indiano, que o povo indiano tem muita devoção, tem muito respeito, né? Então, cada povo vai carregar algo que eles expressam para a glória de Deus, que é maravilhoso você estar lá e você aprender com eles, né? E é muito precioso que é essa nova fase que eu tenho vivido, você vê como a música ela é um instrumento de Deus para que a palavra penetre no coração dos povos. Então, existem povos hoje que não têm a Bíblia toda na língua, e talvez não é como a gente no Brasil. Vou abrir meu Spotify, tem aquele monte de músicas, são países que você nem pode cantar publicamente. Mas a gente pode ir lá, semear, cantar com eles. Então, assim, são muitas experiências, mas quando você perguntou, eu me lembrei de estar lá no Timor. Aí eu sempre falo que as pessoas me chamam para falar de louvor e adoração e eu enfio o King's Kids no meio. Mas no King's Kids a gente faz a memorização de versículo de maneira criativa com as crianças. Então a gente faz música e foi aí que a gente
começou a compor com as crianças, né? Que é um outro assunto. E aí a gente faz essas memorizações. Nós fomos para o Timor e rodamos uma campanha de Kings lá, tinha oficina de música, e a gente começou, pegamos um versículo, vamos pôr melodia e vamos pôr uma dança. Uhum. Nós fizemos isso com uma música, com um versículo em Lucas 2, eu não me lembro exato agora a referência, mas que fala que o Filho do Homem veio para libertar aquele que estava perdido. Então, eu me lembro uma vez, um dia que a gente estava arrumando o portão, e lá em Barreiro, no meio da montanha, no meio do nada, né, a gente atravessa rio, é um lugar inacessível naturalmente, né? Então, a gente está lá no meio do nada, no meio da montanha, e tudo que acontece lá, você ouve. E aí, de repente, a gente está arrumando o portão, e aí eu estou ouvindo as crianças cantando. Do lado da base tem a escola, as crianças cantando, muitas crianças cantando em voz alta. Então, você está no meio da floresta, não tem barulho de nada, só do que a gente produz. Tamba o amane, Rusie mamani rodibuka. As crianças estavam gritando em todo lugar na vila, você ouvia as crianças cantando: o Filho do Homem veio para salvar aquele que está perdido. O Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. Aí parece que era como se o Espírito Santo me cutucasse, assim, tipo assim, Larissa, mineiramente falando, presta atenção. Você está vendo o que está acontecendo? Minha palavra está sendo ecoada nos ares aqui. E o meu filho, né, Jesus, ele está sendo apresentado. As pessoas, elas estão ouvindo: ó, o Filho do Homem veio, o Filho do Homem está aqui, sabe? Eu, assim, eu não consigo expressar o que eu senti. Eu comecei a chorar e foi muito poderoso. Porque, assim, no meio de um povo, quando você se estabelece um altar, então você chegava numa cidade, ali tinha um altar para Baal. Isso significa o quê? Que todo aquele povo adora Baal. Então, você serve quem você adora. Romanos fala sobre isso. Você obedece quem você adora. Então, esse tema da adoração vai definir o nosso posicionamento em relação a quem é o nosso Deus. Então, a gente estava ali, na boca das crianças, aí eu vou falar de Salmo 8:2, na boca das crianças suscitaste força para calar o inimigo, para silenciar o inimigo. Então, a boca das crianças estava declarando no meio daquela floresta para todo o povo: Jesus veio para libertar, Jesus veio para libertar. Então, assim, nossa, aí foi aí que, pá, é isso que eu vou fazer. Nós vamos pegar todas as línguas, vamos cantar as palavras, para que a palavra de Deus seja semeada e para que ela venha impregnar no coração das pessoas. As crianças estavam pregando para a gente a palavra cantada. Então, assim, isso mudou a minha perspectiva de música, isso mudou a minha visão de discipulado, isso mudou a minha visão da missão. Né? John Piper fala que há missão porque não há adoração. O fim da missão é que todos os povos, Apocalipse 7, estejam diante do trono de Deus, adorando ao Cordeiro, que é digno de glória, força, honra e poder. Então isso, nossa, isso é muito mais profundo, muito mais poderoso do que 30 minutos de músicas na nossa igreja, né? Uma das coisas que mais me marcou no meu prático, eu acho que foi essa questão da adoração, porque quando a gente estava lá na base lá da África do Sul, eles também fazem o Por7, mas quando a gente foi fazer evangelismo lá na rua do prédio, o Senhor falou pra gente que ele estava levantando um altar de adoração ali, né? E quando a gente ia fazer evangelismo lá na parte onde tinha a zona de prostituição, a gente basicamente ficava com uma roda de adoração e algumas equipes saíam pra evangelizar, né? Mas naquela roda de adoração, a gente cantava em português, em inglês, e eles cantavam em Afrikaans. Então era um momento que eu sempre me lembrava de Apocalipse 7 e eu sempre ficava muito emocionada. Eu ficava pensando, se já é lindo aqui ver, tipo, a gente exaltando o nome do Senhor em 3 idiomas. E era um lugar super, super escuro, assim, um lugar super estranho. E o céu descia ali. E eu ficava pensando, imagina quando chegar Apocalipse 7 e a gente contemplar isso, em, tipo, com todos os povos, tribos e línguas. E eu ficava, meu Deus, vai ser, tipo... Eu sempre fico emocionada a música, com né? isso. Você pode imaginar como será lindo todos os povos prostrados em dias. Lari, grava essa, Lari, Vou grava gravar. essa é muito boa.
Nossa, e essa música, né, depois de cantar Apocalipse 7, eu gosto muito disso, sabe? Quando o Senhor, ele toma os nossos pensamentos, tem algo que eu falo na aula de Teologia Bíblica da Arte, sobre nós conhecermos o pensamento de Deus, e agora meditando em 1 Coríntios também fala isso, nós, por meio do Espírito Santo, nós conhecemos os pensamentos de Deus. E aí Paulo falou, vocês têm a mente de Cristo. Então pensa, quando Deus usa a nossa mente para poder imaginar a realidade daquilo que ele vai fazer. Então, quando eu imaginei esse lugar onde vão estar todos os povos prostrados, gente, vai ser lindo demais, todo mundo falando santo, santo, né, o digno é o Cordeiro, vai ser assim, maravilhoso. E eu me lembro também, no meu prático na Tailândia, quando a gente estava numa vila, só para testificar o que você está falando, a gente... No primeiro dia de evangelismo foi aquele monte de gente, no segundo dia não foi ninguém. E lá também era, parece que Deus tem uma coisa comigo por esse meio do mato aí, no meio da selva mesmo, né, no norte da Tailândia, atravessando caminhos bem difíceis mesmo de acessar. E aí nesse dia não foi ninguém, a gente falou assim, então vamos fazer o nosso culto para o Senhor. A gente estava cantando, adorando ao Senhor. De repente eu tive uma visão do mapa da Tailândia com várias bolinhas vermelhas. E no lugar que a gente estava tinha uma bolinha branca. Aí Deus falou comigo, falou assim, vocês estão erguendo aí um altar para mim. Pode ter outros altares, né? Porque tem muitos templos budistas. A Tailândia, né, tá dentro dos povos não alcançados. Menos de 2% da população é cristã. Então, ali é predominante o budismo, mas naquele lugar ali, o nome do Senhor estava sendo invocado. Nós estávamos estabelecendo um altar de adoração a Ele, e declarando, né, que a Tailândia pertence a Jesus. Então, é muito poderoso quando nós vamos nos povos para estabelecer esse lugar de adoração, porque a adoração define quem a gente serve, né? Poderoso. Muito. E aproveitando, acho que a gente já podia falar sobre o Prayer 7. Para quem não sabe, aqui na base a gente tem o Prayer 7, que é onde a gente pratica o nosso valor 4, que a Lari falou, que é praticar adoração e oração intercessória. E a nossa especialista em Prayer 7. Não. Mas fala um pouquinho pra gente, Lari, sobre a estrutura do Prayer 7, sobre esse valor que a gente carrega e que a gente coloca em prática lá. Você sabe que a gente começou a fazer o Prayer 7 porque Deus foi dando visão para a base, trazendo palavras, né? A gente estava ali tentando entender o que Deus estava fazendo, aí chegou a Dana e somou com a gente ainda mais, trazendo a experiência dela, né, lá da África do Sul, e pessoas vieram, mas quando a gente lê o livro da Darlene, Valores Importam, a gente ficou assim, yes, a gente está no caminho certo. Por quê? Porque no início ela fala isso, que a Jocum tinha várias salas, né, de oração e muitos projetos, muitas visões de Deus vieram a partir desse lugar de adoração e intercessão. Então a gente crê que a gente está vivendo o nosso valor quando a gente se reúne como comunidade, com a Bíblia na mão, né, com a moça das crianças, com a Bíblia na mão, adorando e intercedendo segundo a palavra de Deus. Então, o que a gente está fazendo é cumprindo e estendendo o que a gente já tem como princípios de intercessão. Então, a gente se reúne, faz os nossos princípios, pede a direção do Senhor, e aí a gente se reúne como comunidade, e cada ponto que Deus traz para nós, a gente intercede com a palavra de Deus. Por que a gente intercede com a palavra de Deus? Porque a palavra, ela é a direção específica de Deus. Então, o que a gente quer não é uma ambição do nosso coração. O que a gente quer é que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade. Então, nós buscamos palavras porque nós queremos o coração de Deus a respeito disso. E nós adoramos por fé, celebrando o caráter de Deus e crendo, né, declarando e agradecendo por fé o que Ele vai fazer. Então, isso está, assim, totalmente relacionado com o nosso valor. Mas, aliás, ainda, Apocalipse 5:8, que traz essa visão que João viu,
né, dos anciãos diante do trono de Deus com suas taças e harpas, que era o quê? As taças eram a oração e a harpa representa a música. Então a gente sabe que essa é a visão diante do trono de Deus, de uma adoração e de uma intercessão incessante. Então a gente tem vivido esse valor e o que a gente tem percebido é que Deus ele tem reconectado o coração dos jovens com a intercessão. Antigamente, talvez há um pouco ainda hoje, não mais no nosso contexto, a gente achava que a intercessão era para um público específico, né, das mulheres do coque. As tias da igreja. E era uma coisa extremamente entediante e informal. Mas o que tem acontecido, eu acho que eu posso dizer que uma das coisas que eu mais tenho crescido na adoração e na intercessão é que eu tenho percebido Deus de uma maneira muito mais real do que eu já vi em toda a minha vida. Por quê? Em Êxodo, Deus vira para Moisés e fala assim, se Deus fosse mineiro, Moisés, junta os trem aí de vocês, os trem aí, junta os trem, faz um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero me relacionar com vocês. Como que o povo se relacionava? Por meio da adoração e da intercessão. Então essa é a forma que a gente se relaciona com Deus. Quando a gente intercede, a gente busca uma palavra, a gente está conhecendo o coração de Deus, o caráter de Deus. Qual que é o propósito de Deus para a nova geração? Essa palavra de Salmo sempre veio para mim, né? Que sobre o pardal encontrou casa, e aí os filhos são cuidados no altar do Senhor. Então, assim, a gente poderia inventar vários temas sobre como a gente vai orar. E aí eu falo que o que sustenta, né, a adoração, como se fosse um pêndulo aqui, né? Tem um cabo aqui, e aqui está a intercessão, e aqui está a adoração. O que sustenta isso é o profético, que é o quê? É o nosso valor de ouvir a voz de Deus. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós queremos orar com o Espírito Santo, porque ele conhece, né, os pensamentos de Deus. Então, a gente busca a Deus. E aí a gente ora a partir daquilo que Deus coloca no nosso coração. E a gente adora. Por quê? Porque ele é digno. E a gente celebra por fé o que ele tem feito e o que ele tem liberado. Então isso está mudando tudo. Isso está impactando o nosso temor com o Senhor. Porque conforme você... Como diz, né? O coração do Preset é a palavra. Então, quanto mais contato a gente tem com a palavra, isso vai transformando a nossa mentalidade, isso vai trazendo novas revelações, a metanoia, transformando a nossa mente. E aí, isso vai impactar em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. Então, o Preset tem sido uma bênção para a nossa base. E Deus tem nos dado, né, a oportunidade de multiplicar por meio do First Step Tour nas igrejas e também por meio de treinamentos. Né? E acho que também já dá de conectar o assunto dos seus projetos, porque no Preset você já recebeu 2 músicas, esse trechinho que você cantou, que você vai gravar. E também, até que todos saibam, também foi um espontâneo que o Senhor te entregou no Preset, né? Então, se você já quiser aproveitar e conectar para falar desses seus projetos de gravação de música, mas também o seu novo projeto do álbum infantil, né? Uhul! Então, sim, quando eu comecei a compor essas composições começaram a nascer, eu falei assim, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou explodindo. Uhum. E aí o Senhor me lembrou de um texto, João 7. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então eu acredito que por meio desse relacionamento com o Senhor, por meio da palavra, a habilidade que Deus me deu é a música, é a maneira como eu jorro, como eu expresso isso. Então, por meio disso, eu tenho escrito músicas que não são, assim, paráfrases ou interpretações. Eu gosto de cantar a palavra. Para que, à medida que a pessoa ouça a palavra cantada, ela possa meditar e ouvir a voz de Deus. Então, nisso, eu comecei a gravar músicas. Só que, dentro desse contexto e fazendo a PMCA, que é o princípio do ministério, né, com crianças e adolescentes, eu percebi como essa é uma ferramenta preciosa para ensinar as crianças a palavra e para que elas possam conhecer a Deus.
Então eu comecei a compor música para as crianças, né? Desde 2022 eu escrevo para o Kings Kids Brasil. Não só compor para crianças, mas compor com as crianças. E aí nasceu esse projeto de musicalização bíblica, que é eu vou ensinar a Bíblia por meio das palavras. Às vezes, por exemplo, estava percebendo as crianças, como que eu vou explicar o Espírito Santo? Aí eu falei, gente, eu preciso fazer uma música sobre Trindade. Aí eu pedi, nós reunimos, falei, ora para Deus dar uma música para a tia. E aí eu escrevi, né? 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, quando eu canto, a criança, ela não tem uma capacidade que o adulto tem de ficar sentado ali, esperando. Então a gente faz isso de maneira muito criativa, muito alegre. E hoje eu tenho percebido que não só para ela aprender, mas a criança, ela é instrumento de Deus. Deus usa as crianças por meio do louvor para que o inimigo seja vencido. Então, é uma forma que eu estou elaborando agora esse projeto, que eu escrevi as músicas, então elas vão ser disponibilizadas em áudio e também, em nome de Jesus, no YouTube, por meio de animação, de desenho. E eu também estou escrevendo, eu não sei se vai ser 2 ou se vai ser compilado em 1, mas um livro conceituando a musicalização bíblica. Deuteronômio 32 é uma música que Deus pediu para Moisés escrever para que as próximas gerações conheçam e temam a Deus e se arrependam quando eles errarem. Então, os Salmos é um acervo histórico para o povo cantar e se lembrar dos feitos do Senhor. Então, eu estou trazendo todo esse fundamento bíblico da importância da música para as gerações que Deus instituiu. E eu também, já estou quase concluindo, fazendo um manual para que você, Lara, não só leia e fale assim, nossa, que legal, mas você possa fazer isso na sua igreja, na sua base, ou futuramente com seus filhos. Aí a gente pega a letra da música. Qual que é o fundamento bíblico dessa música? Quais os versículos que falam sobre isso? E também algumas perguntas para a criança meditar, ouvir e aprender diretamente com o Espírito Santo sobre o assunto. Então eu estou sonhando com esse desafio, que é gigantesco, mas eu acredito que Deus vai fazer. Ele vai usar as coisas fracas e desprezíveis para que a glória e o poder dele se tornem ainda mais evidente. Então eu estou apaixonada com isso. Lara, então já fala aí suas redes sociais e onde futuramente as pessoas acharão esse projeto e também o seu Spotify para que as pessoas possam te encontrar. Então é ali o quê? Pode ser para cá. Então, gente, o meu Instagram é Laribasses. Eu acredito que vocês vão pôr na legendinha. Laribasses. Lá eu compartilho, né, sobre meu ministério e tudo, canto também, compartilho meditação. E em todas as plataformas digitais eu tenho um canal no YouTube e o Spotify também é a mesma coisa. É só pesquisar Larissa de Assis. Aí você vai poder ouvir todas as músicas e eu vou ficar muito feliz. Compartilha para todo mundo, gente. Manda aí no seu grupo da igreja, no seu grupo de sua família. E agora, Jesus por favor, Lari, deixe um recado para todas as pessoas que estão envolvidas com essa área de louvor, de adoração, ou também para as outras pessoas, porque a adoração é para todos. Enfim, deixe aí o seu recadinho do coração. Vou falar para você, artista. Se dedique, a frase do Jim, né? Talvez nesse podcast que várias pessoas falaram e vão falar porque é a nossa influência. O melhor que nós podemos oferecer para os povos é o fruto do nosso relacionamento com Deus. Então você que é artista, busque o Senhor, seja cheio do Espírito Santo, deixa esse João 7 ser uma realidade na sua vida, deixa o Espírito Santo fluir do seu interior e use todo o dom, toda a arte, todo o talento que você tem para que o nome do Senhor seja glorificado. Pregue a palavra de Deus por meio da arte e expresse isso com toda a sua alegria para que as pessoas conheçam o Senhor. Tudo que nós fizemos, às vezes eu posso estar dedilhando o meu violão, mas o Espírito Santo de Deus vai estar lá tocando. Então, pede o Espírito Santo para fluir do seu interior e seja mesmo usado para a glória de Deus. Meu recado é esse, ó. Glória. Lari, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre um privilégio aprender mais contigo sobre tudo isso e também ver o que o Senhor faz através da tua vida. Então, muito obrigada e foi um privilégio. E até o próximo podcast. Deus abençoe.